O Cordeiro de Deus, René Girard. No início do Evangelho de João, há um momento de rara densidade simbólica e existencial. João Batista, figura solitária e austera, vê Jesus aproximar-se e, diante de seus próprios discípulos, pronuncia as palavras: Eis o Cordeiro de Deus. Não se trata de uma frase casual nem de um simples elogio. É uma declaração que carrega o peso de séculos de tradição, de esperança e de temor. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João Batista não apenas identifica um homem, mas antecipa um destino. Ele aponta para o centro de um drama humano que se repete desde os primórdios: a necessidade de encontrar algo ou, na pior das hipóteses, alguém sobre quem recaiam as culpas, as angústias e as violências de todos. Alguém que, por intermédio do sacrifício e do derramamento de sangue, redimirá os pecados, erros e culpas dos membros da comunidade. A cena se desenrola à beira do Rio Jordão, mas seu significado ultrapassa o tempo e o espaço. O olhar de João Batista é o olhar de quem compreende, ainda que de modo obscuro, que a libertação da humanidade será cumprida ao custo da própria vida do Messias. Desde tempos imemoriais, os grupos humanos, ameaçados por conflitos internos, buscaram restaurar a ordem interna através do sacrifício. O escolhido quase sempre era alguém diferente, alguém que, por sua singularidade, podia ser separado do grupo e oferecido como solução para as tensões que ameaçavam a todos. O sacrifício, assim, não era apenas um ritual religioso, mas um mecanismo profundo, quase instintivo de sobrevivência coletiva. Ao apontar para Jesus e chamá-lo de Cordeiro de Deus, João Batista revela, talvez sem compreender, todas as consequências que aquele homem, que é o próprio Deus, está destinado a ocupar o lugar da vítima. A gravidade desse momento está em que, pela primeira vez, a vítima é reconhecida antes do sacrifício. O véu que sempre encobriu o rosto do tão aguardado Messias, o Cristo, começa a ser levantado. O gesto de João Batista é, ao mesmo tempo, um ato de coragem e de tristeza. Ele sabe, em seu íntimo, que apontar o inocente é também assinar sua sentença. Os discípulos de João, especialmente André, são profundamente tocados por essa cena. Até então, seguiam Batista, admirando sua força, sua retidão, sua ousadia, mesmo diante dos poderosos. Mas, diante de Jesus, sentem algo diferente. Não é apenas respeito ou curiosidade. É uma espécie de fascínio silencioso, uma atração que não se explica por palavras. O modo como Jesus se apresenta, sua serenidade, sua ausência de qualquer desejo de dominar ou de se impor, provoca neles uma inquietação nova. Eles o seguem quase sem perceber, atraídos por uma força que não compreendem. Quando Jesus se volta e pergunta: "O que buscais?", a pergunta ressoa em seus corações como um chamado profundo. Eles não sabem o que responder, pois o que buscam não é algo que se possa nomear facilmente. Buscam, talvez, um sentido para a vida, uma saída para a violência e para o medo que sempre rondam as relações humanas. O que se passa naquele instante é mais do que uma simples mudança de mestre. É uma transformação interior. Uma passagem de um modo de vida para outro. André, ao seguir Jesus, abandona não apenas o Batista, mas todo um modo de pensar e de agir. Ele deixa para trás a lógica da denúncia, da separação entre o eu e Deus, e entra em contato com uma presença que não acusa, não condena, mas acolhe. Jesus não oferece respostas fáceis, não promete poder ou glória, ele apenas convida. Vinde e vede. É um convite à experiência, ao encontro,
a descoberta de um novo caminho, onde a morte não tem mais lugar e será vencida pela imortalidade. No entanto, a gravidade desse momento não pode ser subestimada. Ao reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, João Batista antecipa o destino trágico que o espera. A história humana mostra que toda vez que alguém se recusa a participar da lógica da opressão e do materialismo, acaba por atrair sobre si a fúria dos outros. O inocente, por não responder à agressão com a agressão, por não aceitar o jogo das rivalidades, torna-se alvo de todos. Sua mansidão, longe de desarmar os ânimos, muitas vezes os exacerba. A comunidade, sentindo-se ameaçada em sua coesão, volta-se contra aquele que não se encaixa, que não aceita as regras não escritas do grupo. Jesus, ao aceitar ser chamado de Cordeiro de Deus, não foge desse destino. Ele sabe que sua missão o levará ao confronto contra as forças que sustentam a ordem do mundo. Sabe que será rejeitado, traído, condenado, mas não recua. Sua presença entre os homens é, ao mesmo tempo, denúncia e esperança. Denúncia porque revela a injustiça de um sistema que só se mantém à custa do sofrimento diário e incessante de inocentes. E esperança porque mostra que é possível viver de outro modo, que a opressão não é o destino inevitável da humanidade. O impacto desse momento sobre André, João, Simão Pedro, Felipe e Natanael, os primeiros discípulos, é profundo. Eles não compreendem tudo de imediato, mas sentem que estão diante de algo absolutamente novo. A figura de Jesus, sua palavra, seu olhar, deixam uma marca indelével em suas almas. Eles o seguem, não porque esperam recompensas, mas porque intuem que, ao seu lado, podem encontrar uma verdade que nunca haviam experimentado. A decisão de André de seguir Jesus é, em si mesmo, um pequeno milagre. É a passagem da lógica do medo para a lógica do amor, da exclusão para a inclusão, da agonia e ansiedade para a verdadeira segurança. No entanto, a sombra do sacrifício paira sobre todos. O caminho que se abre diante de Jesus e de seus seguidores não é fácil. Eles serão incompreendidos, perseguidos, acusados de subverter a ordem. O mundo não aceita facilmente aqueles que não se submetem à opressão. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Jesus inaugura uma esperança nova. Ao expor um mecanismo que sempre sustentou a paz dos homens, a escolha e a oferta de uma vítima sacrificial, Jesus abre a possibilidade de uma reconciliação verdadeira, fundada não mais no sangue, mas no perdão. O momento em que João Batista aponta para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus", é, portanto, um dos mais graves e decisivos da história humana. Ali se revela com clareza dolorosa o preço que sempre se pagou pela paz. Mas ali também se anuncia a possibilidade de um mundo novo, onde ninguém mais precise ser sacrificado para que os outros vivam em harmonia. O destino de Jesus, pressentido com tristeza e amor por aqueles que o seguem, é o destino de todos os inocentes da história. Mas, ao aceitá-lo, ele transforma o sentido do sofrimento e abre para todos o caminho da verdadeira vida. Com seu sangue, Jesus redimiu os pecados da humanidade, fez com que a violência cedesse o trono para o perdão, o rival se tornasse irmão, a morte fosse vencida pela imortalidade e todos os seres humanos fossem atraídos para a Trindade como irmãos, adotivos de Jesus, e não mais como criaturas, mas como filhos de Deus, sob a guarda do Espírito Santo. Venha viver a verdadeira vida. Contemple Cristo e deixe-se guiar pelo Espírito Santo.